Olá pessoal, estamos de volta. Depois de termos estudado a frase, o período e os termos essenciais da oração, ou seja, o sujeito e o predicado, é hora de colocar tudo que a gente aprendeu em prática. Aqui nós temos alguns exercicinhos, bem simplesinhos, só pra gente exercitar mesmo, sobre os termos essenciais das orações. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar. Vamos fazer 2 por vez, ok? Então, pausem o vídeo aí na casa de vocês e tentem identificar o sujeito dessas orações, o predicado dessas orações, identificar nos verbos de que tipo de verbo que se trata. Se é um verbo de ligação, se é um verbo de ação. Se for um verbo de ação, se ele é transitivo, se ele é intransitivo. Se ele for transitivo, que tipo que ele é? Direto, indireto, direto, indireto. Tudo bem? E identificar os tipos de objetos também que a gente tem nessas frases. Beleza? Deem a pausinha aí na casa de vocês e tentem fazer. Bora corrigir agora? Vamos para a primeira. Letra A. Eu reclamei. Nessa frase, a primeira coisa que a gente tem que procurar quando a gente pega uma oração é identificar com que tipo de sujeito que eu estou trabalhando. E para fazer isso, a gente pergunta para o verbo. Verbo, no caso, reclamar. Quem reclamou? Eu, certo? Então aqui a gente tem um sujeito simples, porque eu tem apenas um núcleo, certo? Então, nosso sujeito é um sujeito simples. Depois que a gente encontrou o sujeito, a gente vai olhar para o resto da frase. O que restou ali é o nosso predicado, tá? Independente dos termos que a gente tem dentro desse predicado. Sobrou é o predicado. Temos um sujeito simples, eu. O nosso reclamei. Com que tipo de verbo que eu estou trabalhando? Eu reclamei, certo? Reclamar é uma ação completa por si só. Então, a gente está trabalhando com um verbo intransitivo, certo? Ele não precisa de complemento. E se eu tenho um sujeito simples, tenho um verbo de ação, e esse verbo de ação não tem predicativo do sujeito, ele está sozinho, eu estou trabalhando com um predicado verbal, certo? Bora para letrinha B. A funcionária chorava ansiosa. Vamos fazer o mesmo caminho que a gente fez na letra A. Vamos perguntar para o verbo. Verbo. Quem chorava ansiosa? A funcionária. Então, funcionária é o nosso sujeito. Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Um só, certo? Então, esse sujeito é simples. Depois que a gente olhou para o sujeito, a gente vai olhar para o predicado. Predicado é tudo que sobrou. Então, nosso predicado é chorava ansiosa. Identificamos o predicado, a gente vai olhar para o verbo. Com que tipo de verbo que eu estou trabalhando? Ela chorava ansiosa. Ficou com dúvida? A gente pode fazer aquelas perguntinhas que eu falei pra vocês no vídeo sobre verbos de ação. Se eu chegar pra vocês e disser eu chorei, vocês podem até me perguntar: ah, chorou por quê? Por qual motivo? Beleza, só que se eu chegar simplesmente dizer eu chorei, vocês vão entender o que aconteceu por conta própria, porque o verbo ele não tá pedindo complemento.
Então, a gente também está trabalhando com o verbo intransitivo, certo? Só que aqui no caso, a gente tem mais um detalhezinho. Ela não só chorava, ela chorava ansiosa. Ansiosa é um nome, certo? Então, se a gente tem um verbo de ação e tem um nome que está qualificando esse sujeito, a gente tem um predicativo do sujeito, certo? E se a gente tem um verbo de ação e na mesma oração a gente tem um predicativo do sujeito, o que a gente tem? A gente tem um predicado, verbo nominal, certo? Confere com a sua aí e vê se bateu com a minha. Vamos para os próximos exercícios. Mesmo esquema. Pausa o vídeo e tenta fazer. Bora corrigir o nosso primeiro exercício. Letrinha C. Silvia concluiu seu trabalho satisfeita. Vamos fazer o mesmo esquema. Qual que é o nosso verbo nessa frase? Concluir, não é? Está conjugado. Concluiu. A gente vai perguntar pro verbo quem está praticando essa ação. Verbo, quem concluiu o seu trabalho satisfeita? Silvia. Então, Silvia é o nosso sujeito. Esse sujeito tem quantos núcleos? Um só, certo? Então, é um sujeito simples. O que sobra depois do sujeito, tudo isso é o nosso predicado. O nosso predicado é concluiu o seu trabalho satisfeito. Tudo isso é o nosso predicado. Identificamos o predicado, vamos olhar para o verbo. Quem conclui, conclui algo, certo? E o que a Silvia concluiu aqui? Ela concluiu o seu trabalho. Então, nós temos um verbo. E esse verbo, ele está com um complemento ao seu sentido. Então, o que a gente tem? A gente tem um verbo transitivo, certo? Mas que tipo de verbo é esse? Ele é transitivo direto, indireto, direto, indireto? A gente tem que olhar para o complemento dele, ou seja, o seu objeto. Se o seu objeto tiver uma preposiçãozinha separando esse verbo de ação do seu objeto, ele é indireto. Aqui no caso a gente não tem, a gente tem um pronome. Então do que se trata? Se trata de um transitivo direto, certo? E além desse verbo transitivo direto, o que a gente tem mais nesse predicado de informação? Além de saber que ela concluiu o seu trabalho, a gente sabe que ela concluiu o seu trabalho satisfeita. Satisfeita é um nome. E lembre-se, se a gente tem um verbo de ação e na mesma oração a gente tem um predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade a esse sujeito, o que a gente tem? Tem um predicado, verbo nominal. Belezinha? Bora pra letra D. A folha caiu no outono. Mesmo esquema. Verbo. Quem caiu no outono? A folha. Então, a folha é o nosso sujeito. Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Um só, certo? Então, o nosso sujeito é um sujeito simples. O que sobra aqui, já de praxe, é o nosso predicado. Cair é que tipo de verbo? Se eu chegar pra você e disser, a folha caiu, você vai me dizer, beleza. Esse no outono, ele só tá trazendo uma informação a mais, mas ele não é necessário para que esse verbo faça sentido. Ele por si só, ele já tem sentido completo. Então, o que eu tenho? Tenho um verbo intransitivo.
certo? E se eu tenho um verbo intransitivo e não tenho um predicativo do sujeito, não tenho algo que trazendo uma qualidade a esse sujeito, vocês podem observar, no outono não é uma qualidade do sujeito, certo? Ele não está trazendo uma nova informação sobre o sujeito. Então eu tenho um predicado verbal. Tranquilinho, né? Bora pro próximo slide. Mesmo esquema. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois confere aqui com o meu, se bateu com o seu. Beleza? Vamos para esse próximo. Choveu forte à noite. Aqui o meu verbo é chover, certo? A gente pergunta sempre pro verbo. Verbo, quem choveu? A gente não tem uma resposta para essa pergunta, certo? Porque ninguém chove. Chover é uma ação, um fenômeno da natureza que ele acontece por conta própria, sem precisar da intervenção de nenhum sujeito. Então, se eu tenho um fenômeno da natureza, ou seja, uma ação que ela acontece por conta própria, eu não tenho sujeito. Então, que tipo de sujeito é esse? Esse é um sujeito inexistente. Tranquilinho, né? Se eu tenho um sujeito inexistente, tudo que resta aqui é o meu predicado, certo? A oração inteira é o meu predicado, porque eu não tenho sujeito. Que tipo de verbo é esse? Lembre-se sempre dessa pergunta. Se eu chegar para alguém e disser choveu, ela pode até me perguntar quando choveu, onde choveu. Pode sim, porque é uma informação que ela quer a mais. Mas não necessariamente ela precisaria dessas informações, porque o verbo em si, ele contém todo o seu sentido. Então, se um verbo ele contém todo o seu sentido em si próprio, ele não necessita de um complemento, ele não necessita de um objeto, o que eu tenho? Tenho um verbo intransitivo, certo? Esse à noite, ele está trazendo mais uma informaçãozinha, mas ele não necessariamente está qualificando sujeito nenhum. Até porque a gente não tem um sujeito nessa frase. Então, ele não é um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho verbo de ação numa oração, eu tenho um predicado verbal. Beleza? Bora pro próximo. F. Recolhi o lixo. Aqui, assim como no choveu forte à noite, eu não tenho meu sujeito explícito, ele não está materializado na frase. Entretanto, diferente do choveu forte à noite, eu consigo recuperar esse sujeito. Mas de que forma, professora? Eu consigo recuperar esse sujeito através da desinência no verbo. O verbo conjugado, através da sua desinência, ele me mostra quem é esse sujeito na frase. Recolhi o lixo. Quem é o sujeito? Eu. Certo? O verbo, ele me traz essa informação. Então, se o verbo me traz essa informação através de uma desinência, eu tenho um sujeito oculto ou desinencial. Tranquilo? Se ele está oculto, tudo isso aqui que resta é o meu predicado. Trabalhamos com o sujeito, identificamos o predicado. E me resta olhar ao verbo. Olhar o verbo. Recolhi. Quem recolhe, recolhe alguma coisa. Certo? Então eu recolhi o quê? O lixo. Tem uma preposiçãozinha separando esse verbo do seu objeto? Não, né? Então a gente tem um verbo transitivo, direto, tranquilo? Tem meu verbo transitivo direto, não tem um predicativo do sujeito. O que eu tenho? Predicado verbal.
Consegue enxergar isso também? Bora para o próximo slide. Pausem o vídeo, tentem fazer. Letra G. Disseram inverdades sobre mim. Vamos começar novamente. Qual é o meu verbo aqui? Meu verbo é dizer. Eu consigo identificar o meu sujeito se eu perguntar para esse verbo quem disse inverdade sobre mim? Ele não vai conseguir me responder, certo? Necessariamente. Mas, por ele estar conjugado na terceira pessoa do plural, eu consigo saber que tem um sujeito aí. Eu só não consigo identificar quem é esse sujeito. Entende? Porque disseram inverdade sobre mim. Eu sei que alguém disse, mas eu não sei quem é necessariamente. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Consegue enxergar? E quem diz algo. Diz algo a alguém. Certo? Então, eu tenho aqui, disseram inverdades sobre mim. Quem diz algo. Disseram o quê? Inverdades. Então, inverdades é o meu objeto direto. Disseram inverdades sobre mim. Sobre, preposição. Mim é o meu objeto. Então, esse aqui a gente tem um objeto indireto. E quando a gente tem um objeto direto e um objeto indireto concomitantemente complementando um verbo, o que a gente tem? A gente tem um verbo transitivo direto e indireto. Certo? E se eu não tenho um predicativo do sujeito nessa frase, logo eu tenho um predicado verbal. Tranquilinho? Bora para a próxima. O sol e a lua sorriram para você. Quem sorriu para você? O sol e a lua, certo? Então, o sol e a lua é o meu sujeito. Esse sujeito, ele tem quantos núcleos? 2, certo? Então, se eu tenho 2 núcleos do sujeito, portanto, eu tenho um sujeito composto. Identificamos o sujeito, vamos olhar para o predicado. O nosso predicado é sorriram para você. Vamos perguntar para o verbo então. Ele temos aqui na frase, o sol e a lua sorriram para você. A gente já identificou o sujeito, o sol e a lua, sobrou meu predicado. A gente tem aqui uma questãozinha que pode causar um pouco de confusão, porque a gente tem o verbo e tem algo que parece ser um objeto, mas no caso ele não é. Por quê? Porque a gente sempre tem que olhar para o verbo primeiramente se perguntar. Esse verbo, ele possui sentido completo sozinho? Se eu dissesse para vocês, por exemplo, eu sorri, vocês até poderiam me perguntar, para quem? Por quê? Certo? Mas não necessariamente essa seria uma informação crucial para que o verbo tivesse sentido. Então aqui, esse para você, ele não está fazendo função de objeto, tá? Ele é só mais um complementozinho, que não necessariamente é essencial, tá? Então, o sol e a lua sorriram para você. O sorrir aqui, ele é um verbo intransitivo, certo? Se a gente tem um verbo intransitivo, a gente não tem um predicativo do sujeito, a gente tem logo um predicado
verbal, certo? Bora para as nossas duas últimas aqui. Pausa o vídeo e tenta fazer aí na sua casa. E Ana é muito jovem. Vamos lembrar de começar pelo início. O nosso verbo aqui é o verbo ser. A gente pergunta pro verbo: quem é muito jovem? Ana. Então, Ana é o nosso sujeito. Esse sujeito possui quantos núcleos? 1, certo? Então, esse é um sujeito simples. Identificamos o sujeito, o resto é o nosso predicado. Vamos olhar para o verbo. Que tipo de verbo é esse? O verbo ser, ele não denota uma ação. Ele é um estado permanente. E se ele é um estado permanente, ele é um verbo de ligação. E se ele é um verbo de ligação, ele liga o sujeito a um predicativo do sujeito. O que é o meu predicativo do sujeito aqui? Muito jovem, certo? No caso, o núcleo do predicativo é jovem, tá? Se eu tenho o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que tipo de predicado eu tenho? Predicado nominal. Confere aí com o seu. Letrinha J, nossa última letrinha aqui. Temos: eles não parecem seus amigos. Eles não parecem seus amigos. Vamos perguntar pro verbo: quem não parece seus amigos? Eles, certo? Então, eles é o nosso sujeito. Apesar de ser plural, ele possui somente um núcleo. Então, se ele tem um núcleo, ele é um sujeito simples, tá? O que sobrou aqui é o nosso predicado. Não parecem seus amigos, certo? Parecer é uma ação? Não, né? É um estado, certo? Então, se ele é um estado, ele é um verbo de ligação. Também. Se ele é um verbo de ligação, ele está ligando o nosso sujeito a um predicativo do sujeito. Qual é o nosso predicativo? Seus amigos, certo? Então, se nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que tipo de predicado a gente tem? Um predicado nominal. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui por hoje. Qualquer dúvida, e-mailzinho na descrição. Podem enviar suas dúvidas e sugestões, beleza? Muito obrigado, até mais.